pessoal, vamos lá para a nossa aula sobre conversão de bases, que nós vamos utilizar muito, como eu falei na aula no vídeo anterior, que nós vamos utilizar essa conversão de bases para falarmos sobre os erros, tá? Então, para a gente poder entender o que é essa conversão de bases, a gente precisa entender o sistema de numeração. O sistema de numeração que nós utilizamos hoje é o sistema de numeração decimal. Por que ele tem esse nome? Por que é um sistema de numeração decimal? Com 10 algarismos, nós escrevemos qualquer número. Então, o nosso sistema de numeração é decimal porque com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, com a combinação desses números, nós conseguimos escrever, com a combinação desses algarismos, nós conseguimos escrever qualquer número, tá? Então, por isso que o nosso sistema de numeração ele é decimal. Além de ser decimal, ele também é posicional. Dependendo da posição que o algarismo ocupa, ele representará um valor. Por exemplo, o número 234, tá? O 2, aqui, ele não vale 2, ele não vale 2 unidades. Ele tá valendo aqui 200 unidades. Ele vale aqui 2 centenas. O 3, o algarismo 3, ele não vale 3 unidades. Ele vale 30 unidades, ou 3 dezenas. O 4, ele está valendo, aqui ele está valendo 4 unidades. Então, o nosso sistema de numeração, dependendo da posição que o algarismo ocupa, ele tem um valor. Então, na verdade, o 234, quando eu escrevo isso aqui, 234, eu estou indicando que é a base 10, eu estou escrevendo como 200 mais 30 mais 4, que é o 234. Isso vocês aprenderam lá no segunda série e para os mais novinhos lá no terceiro ano, né? Então, isso para mostrar que o nosso sistema de numeração, ele também é posicional, dependendo do lugar que o algarismo ele ocupa. Tudo bem? Porém, a gente também tem uma outra maneira de escrever o 234. Eu posso escrever como 200 mais 30 mais 4, ou aqui eu estou utilizando a nomenclatura de colocar em base 10, tá? Em potências de 10. Então, aqui, ó, o 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Mas o 100 eu posso escrever como 10 ao quadrado. O 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Mas como que eu posso escrever o 10? 10 elevado a 1. E o 4? É a mesma coisa que 4 vezes 1. Mas a gente sabe que todo número elevado a zero, ele vale 1. Então, 10 elevado a zero, eu posso escrever a mesma coisa que 1, tudo bem? Então, olha só, o 234, eu posso escrever 200, né? Essa decomposição, 200 mais 30 mais 4, ou também eu posso escrevê-lo na base 10, usando a potência de 10 para poder expressar esse número. Então, o que a gente vê? Que os algarismos, eles estão multiplicando as potências de base 10, ok? Vamos mais um exemplo. Esse número aqui, ó, 1512, na base 10. Então, o 1, ele não está valendo uma unidade, né? Ele está valendo 1000 unidades. Ele está na ordem das unidades da classe de milhar. Então, ele vale 1000. Tá? O 5 não vale 5. Ele está valendo 500. O 1, ele não vale 1. Ele está valendo 10. O 2 está valendo 10 unidades. Então, dependendo da posição que ele ocupa, ele vai ter um valor. Então, eu tenho a mesma coisa que 1000 mais 500 mais 10 mais 2, tudo bem? Ai, gente, isso aqui é bem tranquilo, né? Vocês aprenderam lá no ensino fundamental, então tá de boa. Porém, a gente pode escrever esse número usando as potências de base 10, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o algarismo e a potência de base 10, 10 ao cubo, para representar
aqui, esse algarismo vezes o 1000, vezes 10 elevado a 3, que é 1000, está representando aqui, no caso, 1 vezes 10, 1 vezes 1000, que vai dar 1000, tá? Então, eu estou escrevendo aqui o algarismo vezes a potência de base 10. O algarismo e a potência de base 10. Tudo bem? Ok? Tranquilo. Aqui eu tenho o número 12.632. Então, 1 vale 1. Aqui ele está valendo 10.000. O 2, aqui ele está valendo 2.000. Então, é a mesma coisa que eu escrever, né? 1 está valendo 10.000. Então, é o 1, que é o algarismo, vezes 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 representa, a gente fazendo as contas, dá os 10.000. O 2, que é 2.000, é 2 vezes 10 ao cubo. Então, vocês percebem que eu estou escrevendo com as potências de base 10. E são os algarismos que eu estou multiplicando essas potências. Ok? Então, o algarismo 2, eu multiplico por 10 ao cubo, por isso que eu vou ter 2.000. E assim vai indo. Certo? E quando o número ele é um número decimal, um número fracionário, um número que tem vírgula, professora? Pessoal, do mesmo jeito. Olha, aqui eu tenho a parte inteira e aqui a minha parte fracionária. Esse vírgula 6 está dizendo que essa minha parte ela não é inteira. Eu tenho um pedaço que não é a inteira. Mas aqui, ó, o 32, eu tenho aqui a minha parte inteira. Então, a gente representa aquilo que não é inteiro depois da vírgula, tá? Então, o que eu tenho aqui? 32. Então, eu tenho 30 mais 2. Mais, como que a gente lê esse número? Ah, professora, a gente está tão acostumado a 32,6. Bom, a gente lê aqui, mas o correto é 32 inteiros, 32 inteiros e 6 décimos, tá? Então, esse número, como que eu represento? 30 mais 2 mais 6 décimos, que é o 0,6, ok? Então, o 0,6. Como é que a gente representa? 6 décimos, tudo bem? Porém, esses 6 décimos, eu também posso escrever como 6 vezes 1 décimo. Concordam? Tá. Lembrando da propriedade das potências. Para mim, eu quero escrever como potência de base 10. Esse 10, ele tem que ir para cima. Para aí sim eu consigo escrever na base 10. O que eu faço? Como eu quero inverter a base, porque eu inverti a base, eu troco o sinal de expoente. Então, como eu tenho aqui 1 sobre 10 elevado a 1, então eu posso escrever como 6 vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, eu consegui escrever os 6 décimos como uma potência de base 10. Pegando o algarismo, escrevendo uma potência na base 10. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Então, 32 inteiros e 6 décimos, eu posso escrever como 3 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 0, mais 6 vezes 10 elevado a menos 1. Então, assim, a parte decimal, a parte depois da vírgula, aquela parte que não é inteira, o meu expoente ele vai ser negativo. Tudo bem? Se eu tivesse aqui, ó, 63 centésimos, então seria 6 vezes 10 elevado a menos 1, mais 3 vezes 10 elevado a menos 2, tá certo? Então, nós vamos diminuindo o valor do expoente, como a gente tem feito até agora, ó. Do 3 eu passei para o 2, 1 e o 0, e eu continuo diminuindo, menos 1, menos 2, menos 3. Então, a gente vai usar o expoente negativo para a parte decimal, para a parte fracionária do número. Tudo bem? A base 2. Quando a gente tem a base 2? A base 2 é a base binária que utiliza apenas 2 símbolos para representar os números. No caso, o 0 e o 1. Então, na base 2, a gente está usando aí 2 símbolos, o 0 e o 1. Lá na base 10, a gente usava os 10 algarismos, começando do 0 até o 9. E aqui na base 2, a gente vai
nós vamos usar só 2 algarismos, tá? Por exemplo, esse número 1101, estou escrevendo ele na base 2. 101, também estou escrevendo na base 2. Tá? Qualquer um número, N, qualquer pode ser escrito numa base beta. Amor, eu estou gravando. Desculpa, gente. O número N, qualquer, pode ser descrito numa base beta. Posso escrever um número em qualquer base. Existem diversas bases. Tem povos que usam a base sexagenal, base sexagenal, que é 60. Então, a gente pode escrever em qualquer base, na base 5, na base 4. Não é muito usual, mas a gente consegue escrever, tá? Mas a gente usa mais na base 10, que é o que nós estamos acostumados, e agora na base 2, que é a base que os computadores eles usam para descrever, para poder descrever os números, as letras, é essa linguagem que o computador ele lê, né? Então a gente aperta lá o A, para nós aparece o A, mas o computador lê como 0, 1, não sei qual que é a configuração para poder representar a letra A, tudo bem? Então, nós usamos essa seguinte expressão polinomial. AM beta elevado a M. Professora, o que é isso? Aí eu vou sempre diminuindo, tá? Tanto o expoente quanto o número. Professora, explica esse trem. O que é isso, tá? Esse beta é a base. Aquela base que eu quero escrever o número, tá? Ou seja, base 10 ou base 2. Esse AM, o que é esse AM? São os algarismos. Os algarismos, eles vão do 0 até o beta. Gente, aqui é menor, estritamente menor, não é igual, tá? Do 0 até o beta. O que quer dizer isso? Se eu estou escrevendo na base 10, então os algarismos vão ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou até o 9, tá certo? Se eu quero escrever na base 2, então é 0 e 1. É sempre um valor menor, não é menor igual, é estritamente menor. Mas lá para vocês vai correto, tá? Então é estritamente menor que 2, então vai ser só 0 e 1. Ah, professora, eu quero escrever na base 3. Então quem são os algarismos? 0, 1 e 2, tá? Então esse AM aqui, ó, ele vai indicar para mim o algarismo, tá? E o beta é a minha base e esse M é a potência desse número. Tudo bem? É a potência da minha base, tá? Esse NM pertence aos inteiros. São números inteiros, nos quais o M, ele é maior ou igual a 0 e o N, ele é menor que 0. O que é isso? O que ele está falando, tá? Que quando o M é maior ou igual a 0, quando o número está com essa potência, ele está me representando a parte inteira. Quando minha potência é negativa, é a parte fracionária do número. Lembra que a gente viu no anterior, que a gente teve número expoente negativo? Então, a gente tem a parte fracionária, tá? Aquela parte que não é inteira, ok? Continuando. Então, vamos lá. Por que eu preciso disso? A gente vai começar com o exemplo da base 10, para depois porque nós vamos usar essas informações para poder fazer a conversão de base, tá? Então, vamos lá. O exemplo na base 10. O beta é 10 e o AM, que são os algarismos, lembrando, se a minha base 10 vai do 0 até o 9, tá? Então, aí eu tenho os 10 algarismos para poder escrever o número, tá bom? Então, eu tenho aqui o 234 na base 10. Eu posso escrever como 200 mais 30 mais 4. Porém, o 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. E o 100 eu posso escrever como 10 ao quadrado. Estou escrevendo na base 10. Então, 2 vezes 10 ao quadrado. 3 vezes 10 elevado a 1. Mais 4 vezes 10 elevado a 0. Então, o que eu estou fazendo, tá?
Eu tenho aqui os meus algarismos e a base 10 eu vou colocando meu expoente, eu vou diminuir no expoente. É isso que está falando aqui para mim, essa expressão polinomial. Então, eu tenho meu algarismo, o expoente, o próximo algarismo, o expoente é menos o 1 do anterior, tá? Eu vou diminuindo. Então, o que que eu tenho? Olha, eu tenho, é um número com 3 dígitos, é um número com 3 algarismos. Então, eu preciso escrever esses 3 algarismos aqui. Então, como eu tenho 3 algarismos, eu começo com o 2. Por quê? Professora, por que você não começa com 3? Tá? Porque se eu começar com 3, eu vou ter 4 algarismos. Eu não quero 4, são 3. Tá? Então, começa aqui no 2, no 1 e no 0. 10 elevado a 0 é 1. Tá? Então, sempre pensa nisso. Eu tenho 3 algarismos, então minha potência começa com 2. Tenho 4 algarismos, minha potência vai começar com 3. Okay? Outro exemplo, 1435. Então, eu tenho 4 algarismos, então a minha potência vai começar com 3. Então, eu coloco o algarismo vezes a potência. Então, essa potência vai me falar o valor que esse algarismo ele possui dentro daquele número. Lembra da posição? Então, o 1, ele está com 10 a 3, tá? Então, vai ser 1 vezes 10 elevado a 3, 4 vezes 10 ao quadrado, 3 vezes 10 elevado a 1, 5 vezes 10 elevado a 0, até chegar no 0. Tudo bem? Agora aqui a gente tem um número que é uma parte inteira e uma parte decimal, tá? A parte inteira. A parte inteira eu tenho 10 mais 4. Então, aqui na parte inteira eu tenho 2 algarismos. Então, se eu tenho 2 algarismos, a minha potência eu vou começar com 1. Então, é 1 vezes 10 elevado a 1 e 4 vezes 10 elevado a 0. Então, aqui é 10 mais 4, certo? Agora, a minha parte decimal. A parte decimal, o expoente ele é negativo. Então, aí a gente começa. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui 3 décimos. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 5. Opa, menos 5 não, desculpa, menos 1. E aqui eu tenho 5 centésimos, é 0,05. Então, é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, eu vou diminuindo esse expoente, ó. 1, 0, menos 1, menos 2. Tudo bem? Acompanhando dos seus respectivos algarismos, certo? Como que eu faço a conversão da base 2 para a base 10? Por isso que eu preciso dessa expressão polinomial. Ela vai nos ajudar a fazer essa conversão, tá bom? Então, vamos lá. A minha base é 2. Então, meus algarismos, eles vão do 0 até o 1, certo? Porque eu só tenho dois algarismos, 2 dígitos. Exemplo 1. Eu tenho aqui esse meu número 101 na base 2. Como é que eu escrevo isso com a minha expressão polinomial? Tá? Como é que eu vou escrever? Então, vamos lá. Eu tenho 3 algarismos. Então, a minha potência começa com 2, certo? Então, eu tenho 1 vezes... Professora, por que é 2? Porque você está colocando 2? Porque a minha base é 2, tá? Então, eu tenho o algarismo 1 vezes 2 ao quadrado, 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1, 2. Gente, vou corrigir aqui. Lasqueira. Para não ter que fazer de novo, tá? E nem gravar o vídeo de novo, porque, olha, dá um trabalho. Corrigido. Então, vamos lá. Ó, então, o meu expoente, como eu tenho 3 dígitos, eu começo com o expoente 2, tá? Então, 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Tudo bem? Eu vou resolver essa conta. Então, ó, vai ficar 1 vezes 2 ao quadrado é 4. 1 vezes 4, 4. 0 vezes 2, 0.
2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Tudo bem? Então, esse meu número, 101 na base 2, é a mesma coisa do que 4 mais 1, 5. 5 na base 10. Difícil? Bom, eu não sei se vocês já aprenderam em alguma outra disciplina a fazer essa conversão. Como eu não tinha essa certeza, eu resolvi passar para vocês. Mas quem já souber, gente, ó, pode ir fazendo os exercícios, tá? Por exemplo 2. Eu tenho aí o número 1001 na base 2. Então, lembrando, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Então, eu vou começar com a potência 4, tá? Na base 2. Então, vai ficar, meu algarismo é 1. 1 vezes 2 a quarta. Meu algarismo 0. 2 a terceira. Mais 0 vezes 2 ao quadrado. Mais 0 vezes 2 elevado a 1. Mais 1 vezes 2 elevado a 0. Tudo bem? Agora é só fazer conta, né, gente? 2 à quarta é 16, aqui vai ser 0. 0 vezes 2 é 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. E aqui 2 elevado a 0 é 1, 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 16 mais 1. Então, esse número na base 2 é a mesma coisa que 17 na base 10. Tá? Tudo bem? O exemplo 3. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 5, 6. Então, eu tenho 6 algarismos, então eu começo com a potência 5. Vocês entenderam, né, gente? Aí eu escrevo 1 vezes 2 à quinta, mais 1 vezes 2 à quarta, e assim vai indo, tá? Então, de acordo com a posição que o número ocupa, eu estou colocando ele na potência de base 2 com o seu respectivo expoente, tá? Aí é continha. Então, esse número corresponde a 59 na base 10. Tudo bem? Exemplo 4. Eu tenho 10 algarismos, então eu começo com a minha potência 9. E eu vou diminuindo esse meu expoente até chegar no 0. E eu coloco meu algarismo com a sua respectiva potência, tá? Então, esse número é a mesma coisa que 971 na base 10. Mais um exemplo. Quando o meu número ele é fracionário na base 2, gente, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Do mesmo jeito. Eu tenho aqui a minha parte inteira. São 2 algarismos, certo? Então, eu tenho a minha parte inteira com 2 algarismos, então minha potência vai começar com 1, tá? Eram 2 algarismos, então eu começo com 1. Eu vou escrever de boa, 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Lembra que eu falei que a minha parte fracionária, o expoente é negativo. Então, é 1 vezes 2 elevado a menos 1. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o meu expoente. É como se a gente estivesse usando mesmo a reta numérica. Tudo bem? Então, fica, ó, 1 vezes 2 elevado a 1 é 2, dá 0. Aí, aqui fica 1 vezes 2 elevado a menos 1. Expoente negativo, o que a gente faz? Inverte a base. Então, se é 2 elevado a menos 1, quando eu inverto a base, vai ficar meio. Aí o expoente vai ficar positivo, vai ficar meio elevado a 1. Meio elevado a 1 é meio, tá? Então, meio é 0,5. Então, 10,1 na base 2, 0,1 na base 2 é a mesma coisa que 2,5 na base 10, ok? Gente, eu acho que esse meu vídeo está ficando muito comprido, eu já não gosto disso. Vamos lá. Então, na minha parte inteira, eu tenho 2 algarismos. Se eu tenho 2 algarismos na minha parte inteira, então eu vou começar do 1, tudo bem? A minha potência vai começar do 1. Então, vai ser 1 e vou diminuindo. 1, 0. Como eu tenho números parte decimal, parte fracionária, eu vou ter o expoente negativo. Então, eu só vou diminuindo esse expoente e vou colocando os algarismos correspondentes. Então, 1 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a menos 1, mais 1 elevado
vezes 2 elevado a menos 2, certo? Então, ficou 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2 elevado a zero é 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. Aqui dá 0, não vou ficar perdendo tempo. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, eu tenho expoente negativo, eu vou inverter a base. A base era 2, invertendo fica meio. Então, fica meio elevado a 2. Por que 2 positivo? Porque eu inverti a base. Então, eu tenho, aqui eu já fiz a conta, tá? 3. Aqui vai dar 1/4. 1 dividido por 4 dá 0,25, né? 25 centésimos. Bem? Então, 1,01 na base 2 é a mesma coisa que 3,25 na base 10. Ok? A gente continua na parte 2.